Aqui na Folha News, nós vamos conversar hoje com o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Toqueto. Vamos conversar sobre as suas atividades na administração municipal e também sobre a continuidade no exercício dessa sua função por mais 4 anos, já que vai ser reconduzido ao cargo. Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Aldoir, agradeço imensamente o convite da Folha News para a gente poder sentar aqui, trocar uma ideia de como foi os últimos 8 anos, até as expectativas para o futuro também. Pois é, já você iniciou mais ou menos naquilo que eu gostaria de lhe perguntar, era como é que transcorreu este período de 8 anos? Foi no começo uma novidade para você? Acho que nunca tinha exercido uma função pública, né? Aldoir, no começo, vamos dizer assim, até um pouco, né, a gente fica com aquele frio na barriga, né, do início. Eu vinha sempre da iniciativa privada, comecei trabalhando com meus 13 anos de idade, junto na empresa familiar. Aos 22, enquanto cursava curso de administração, acabei ingressando na época na Móveis Rodial, né, trabalhei até sair de lá para vir para a prefeitura. Isso aí ele me deu uma certa experiência, né, e um certo conhecimento dentro da parte financeira, parte organizacional, parte de processos, né, dentro de empresas administrativos. E realmente, quando entrei em 2017, você entra com uma visão mais da iniciativa privada e você acaba vendo algumas diferenças, né, diferenças bem grandes dentro da iniciativa, dentro do poder público. Mas nesses 8 anos aí a gente teve um aprendizado muito grande. Como nós vínhamos comentando até anteriormente, os primeiros um ano e meio foram anos mais de aprendizagem. A gente sentar com os funcionários, trocar uma ideia, poder entender como que é o fluxo, como funciona dentro da Secretaria da Fazenda e até entender um pouco mais da prefeitura em si. Este teu trabalho, no início demorou bastante para você chegar ao ponto que você chegou hoje? Ele é uma construção, Aldoir. Ele vem assim, a gente entra bem cru na questão da administração pública, né? Mas a gente vem numa crescente. E aqui eu cito alguns exemplos. Por exemplo, quando entramos já em 2017, Secretaria da Fazenda, nós já conseguimos um título de Polo de Educação Fiscal do Estado, né? Pega 2019, fomos o melhor município no Índice de Gestão Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul. Ficamos em primeiro lugar, 22º no Brasil. Então, a gente veio numa crescente, a gente não fez tudo numa vez só, e realmente, para chegar hoje com a visão, a experiência, a estrutura que a gente tem hoje, realmente ele vem numa construção, ele é degrau por degrau, né? Ele é muito de momentos. Vamos lá, nós passamos 2020, 2021, talvez uma das piores crises que já existiu na história da humanidade, que foi o Covid. Ele afetou diretamente questão de saúde, questão de fiscalização, inicialmente afetou as receitas municipais lá no começo, e tudo isso ele agregou como experiência para a gente chegar onde a gente chegou hoje. Nem tudo é felicidades, né, Aldoir? Tem caminhos, às vezes, espinhosos aí para a gente poder passar. É muito diferente da iniciativa privada ao exercício do teu cargo público? A pública ela tem uma questão mais burocrática, né? Ela é um pouco mais, vamos dizer assim, como nós falamos antes também, a iniciativa privada ela pode fazer tudo que a lei não proíba. Já dentro da parte pública, você tem que fazer tudo que está descrito dentro da lei. Então, ele é um pouco mais burocrático, ele exige mais procedimentos internos, ele exige cada mudança que você faz, ele não afeta somente a estrutura de uma empresa, ele afeta toda uma população. Então, são casos que você tem que olhar com mais cuidado. Ele exige um maior cuidado, exige uma responsabilidade realmente muito maior. E a legislação que regulamenta este teu tipo de atividade, Para mim, a principal delas é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 do ano 2000, e tem também a 4320 de 64, que é a Lei da Contabilidade Pública, além das outras leis, né, como o Código Tributário Nacional, Municipal, nós temos também a própria
a própria Constituição Federal, são todas elas, você tem que ter uma base delas para poder trabalhar. A nova lei de licitações, agora também existe a lei a 13019 de 2014, que ela é vinculada às parcerias, então você não precisa saber 100% de tudo, mas você tem que estar cercado de pessoas que saibam e você tem que estar também sabendo pelo menos o mínimo necessário para que aqueles trabalhos possam ocorrer e que você também não possa, que você possa não efetuar coisas assim erradas, né? Vamos dizer assim, um erro de procedimento, um erro de processo, que tudo isso dentro do poder público é diferente do que na iniciativa privada. Como é que você consegue administrar porque é o cargo político, o chefe é o político, né? E como tal, às vezes nem sempre costumam compreender tudo aquilo que você acabou de falar. Como é que foi neste período aí, este trabalho teu junto com o prefeito, que é político e, por certo, muitas vezes chega lá no teu gabinete com pedidos, né, de busca de recursos? Ali, na verdade, eu dou, como eu tenho uma relação muito antiga, principalmente com o Gustavo, ele sabe um pouco o meu jeito de trabalhar. A gente trabalhou em alguns projetos juntos, né? E eu sempre trabalhei diretamente na parte financeira, em todas as vezes que trabalhamos juntos. Então ele conhece um pouco o meu perfil, um pouco não bem o meu perfil também. Se eu precisar chegar e dizer não dá, não dá, eu não vou ficar enrolando, né? Sim. Então o Gustavo ele é uma pessoa política e tudo, mas ele tem um conhecimento técnico também muito grande. Então que facilitava muitas vezes o entendimento dele do que deveria acontecer e como proceder. Tanto que aqui citou como exemplos, a partir do momento, em 2019, nós resolvemos reestruturar a parte toda de informática da prefeitura, que foi aberta a licitação para um novo sistema informatizado, por exemplo. Nós mudamos toda a estrutura informatizada da prefeitura. E isso só se deu também pela minha parte técnica, juntamente com os técnicos da Secretaria da Fazenda, e o Gustavo entendendo o que era aquele projeto. Outro exemplo é a central de compras, que agora a gente estruturou nos últimos 2 anos e que ela ainda está engatinhando, mas o objetivo é que nesses próximos 4 anos ela esteja redonda, já que são todos trabalhos administrativos que ocorrem lá dentro. Então, esse conhecimento do Gustavo, por mais que tenha a parte política, foi de fácil entendimento, porque ele também entende dessa parte mais técnica. E eu acredito que com Morona vai ser na mesma linha. Morona, eu trabalhei com ele os 8 anos, né, lado a lado. Ele também sabe a minha forma, como é a minha forma de trabalhar. Ele sabe que quando precisa Morona, nós não podemos gastar com isso, com isso, com isso. Ele, com certeza, ele vai entender também, vai pedir para segurar. A gente sabe que tem essas questões políticas, mas o Morona também é um cara que teve um conhecimento técnico muito bom, então não tenho, não acredito, problemas quanto a isso. A base principal, né, é o orçamento do município, né? Como é que funciona? Como é que se elabora? Como é que se consegue atender os projetos que o executivo gostaria de executar? Ótima pergunta, Odoir. Aqui a gente pega primeiro, ele é vinculado em 3 leis principais, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. O plano plurianual, ele é o plano de governo, basicamente, do prefeito. Ele, vou dar um exemplo aqui. Eu quero construir ah, 10, quero fazer 10 pavimentações, 10 ruas diferentes. Através dentro do PPA, do plano plurianual, eu vou traçar as metas e quanto vai ter para gastar em cada um. Vai ter a meta de ação, vai ter a meta quanto que ele vai gastar de asfalto, vai ter todas essas metas. Tudo isso ele vincula dentro do plano plurianual, que ele fica mais em aberto. Dentro da LDO, que é as diretrizes orçamentárias e da lei do orçamento, esses parâmetros eles se fecham dentro de dotações orçamentárias, onde aí sim existe uma previsão anual, onde eu olho receita por receita, quanto é a perspectiva de entrada por ano, divido para cada recurso aonde vai. Vou dando um outro exemplo aqui, o IPTU. A partir do momento que eu tenho uma expectativa de recebimento dele, eu divido ele. Para o ano que vem, ele vai ser 51%, ele vai ser vinculado a recursos livres. Eu tenho de 26% que vai ser vinculado à educação e o restante aí, seus 23%, ele vai ser vinculado aí à saúde. Então ele tem as vinculações, todos esses cálculos eles são feitos com expectativas de mercado futuro. O objetivo é sempre que o PPA, a LDO e a LOA, elas se conversem entre si,
para atingir os objetivos da onde? Do plano de governo. Então, a partir do momento que eu pegar o plano de governo do Morona, eu vou diluir ele em 4 anos. Eu sento com ele e vou definir o que é prioridade agora. Nós vamos trabalhar em cima daquilo naquele ano, no ano seguinte vai estar programado isso, isso, isso. Um outro exemplo, ampliação de vídeo monitoramento. Eu sei que eu vou gastar 2 milhões para ampliar o vídeo monitoramento no interior. Eu não tenho como fazer tudo num ano só. Então, esses 2 milhões eu fraciono dentro dos 4 anos, com a expectativa de atingir tantas comunidades no interior por ano. Então, é mais ou menos assim que a gente estrutura o orçamento, dentro do planejamento que está dentro do plano de governo. A gente sabe que todo ano a gente tem alterações. 2019, por exemplo, nós pegamos 2 temporal muito forte em Lagoa. Então, ele acaba mudando todo o planejamento. Mas a gente tem que ter uma flexibilidade também, um olhar, para que a gente possa realizar essas movimentações dentro do orçamento. Muitas vezes, como ocorreu em 2020, de ter que parar alguns investimentos. Você vai parar de fazer ruas para priorizar a saúde. Então, eu tiro os recursos de dentro da Secretaria de Obras e jogo dentro da Secretaria de Saúde. Então, ele existe o planejamento, mas ele é mutável no decorrer do ano devido a algumas situações. E as previsões de custos de investimentos, como é que vocês procedem? Aqui eu faço a avaliação, quando eu monto o orçamento, eu olho dotação por dotação. O que é a dotação? Dotação é o valor que você pode gastar em determinada despesa. Como, por exemplo, vai ter despesa de pessoal, você vai ter X para gastar. Tem despesa com o fundo da prefeitura, você vai ter X para gastar. Vai ter, querer comprar computador novo no ano que vem, vai ter uma dotação para equipamentos e um valor X para gastar. Todos esses valores eles são previstos dentro de uma média normalmente que ocorre nos últimos anos. Pegando como exemplo aqui de material de consumo, que é o material de higiene, material de escritório, tudo que utiliza na prefeitura. Esse normalmente eu utilizo o histórico de consumo dos últimos anos. Dentro desse histórico de consumo, eu acabo sempre calculando normalmente algum índice inflacionário. Normalmente eu utilizo o IPCA para que você tenha um crescimento, que normalmente essas despesas elas não diminuem, né? Elas têm uma crescente. Então, a partir dali, eu coloco um valor a mais dentro do orçamento. Mas a primeira coisa que a gente faz para a elaboração do orçamento é a estruturação de receita. Eu monto toda a receita do município para depois, sim, que a despesa tem que caber dentro da receita e não a receita na despesa. É diferente, né? Senão você acaba tendo um orçamento deficitário. Então, primeiro a receita e depois eu encaixo a despesa. E nesses anos todos que você exerceu essa função, o orçamento se manteve equilibrado? Sim, durante esses 8 anos nós pegamos a prefeitura com uma certa estabilidade financeira. Já no primeiro ano de mandato eu sentei com o Gustavo, né? A gente combinou de manter um fluxo de caixa seguro, que é um sinal de alerta, né? Para não depender, por exemplo, vou dependo da receita do mês que vem para pagar as despesas do mês que vem. Não, eu sempre tenho um caixa de um mês de antecedência. Então, se mês que vem não entrar R$ 1 de receita, mesmo assim eu consigo pagar todas as contas do mês. Eu tenho essa segurança financeira. Sempre mantenho ela, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas ela serve como, vamos dizer assim, um sinal de alerta. Se ela chegar naquele sinal de alerta, a gente segura, né? Nosso orçamento, ele vem numa crescente, se não me falha a memória, 2017, o orçamento era de 74 milhões e agora deve bater 170. Então a gente vem numa crescente muito boa. As receitas vêm se comportando de forma positiva nos últimos anos, né? Teve algumas variações, como ocorreu nesse ano, aí no mês de maio e junho, por causa das enchentes, que nós chegamos a perder aí 20% do ICMS em maio e 22% em junho. Então ele deu uma queda ali, impactou mais ou menos 1 milhão e pouco para a prefeitura. Mas a gente conseguiu agora recuperar no decorrer do período. Então voltamos a uma segurança financeira, uma estabilidade financeira bem tranquila. O município tem conseguido investir bastante? Eu tenho os dados ali, eu dou ir desde 2012, tá? São os dados que eu tenho. 2012, isso, acho que é 2012. A partir de 2018, nós tivemos altos índices de investimento. O que é o considerável? Normalmente, uma prefeitura, né? Ela investe em torno de 8 a 10% do seu orçamento. Hoje, voto aqui na Prefeitura de Lagoa seria 17 milhões do orçamento bruto, né? A gente tem mantido uma linha em torno de 13, 14%. Chegamos a bater 15% aí da receita corrente líquida.
Até o mês de outubro agora, a gente estava em 13,9% aí da receita corrente líquida aplicada em investimentos, que é o que? São ruas novas, são novas construções, a ampliação de SF, de escolas, então tudo isso entra como investimento da prefeitura. E essas emendas parlamentares ou outros recursos não previstos no orçamento, como é que tramita? Esses eles vêm para nós, aí tem as diferentes formas de emenda, né? Temos as emendas PIX hoje em dia, que normalmente os deputados encaminham para nós. Normalmente, algumas vezes vem com algum ofício, alguma coisa, né, sugerindo alguma aplicação, elas vêm diretamente sempre para investimento. Temos as despesas de custeio, que normalmente essas emendas para custeio ela vem vinculada à saúde. Normalmente é para compra de exames, contratação de serviços de terceiros, né, como médicos, exames laboratoriais. Então, são mais ou menos esses dois tipos. Elas vêm para nós, elas entram dentro do nosso orçamento, dentro da nossa receita corrente líquida, e automaticamente ela é distribuída para a área que é necessária. Isso aí funciona regularmente. Eu vou te citar o caso e ver o que você tem a dizer. A construção daquele ginásio de esportes lá perto do antigo aeroporto, que foi uma verba, acho que foi conseguida através do sindicato dos comerciários, né? Por que parou a obra? Na verdade, a obra ali, ela seguiu, Odoir. Ela tá lá, a obra, eu não me lembro dessa emenda, foi logo no começo que nós entramos, né? Eu sei que tinha algum acordo com os sindicatos dos comerciários, mas se eu te falar alguma coisa, eu vou estar mentindo aqui porque eu não sei a história direito. Mas eu sei que veio o recurso, foi estruturada, e eu acredito que era para pegar, para vir mais emenda e acabou não vindo, né? Para daí poder fechar as laterais. Se eu não me engano, seria isso. Acontece muito isso. Não, dificilmente, dificilmente. Aí faltou então a previsão, né? Até veio uns recursos, começou a obra ali e foi encerrada a obra com a empresa vencedora da licitação. Acredito que vá para a licitação de novo. Comparando a Lagoa Vermelha com os demais municípios da região, o que você pode nos dizer? Lagoa Vermelha está crescendo na arrecadação, em investimentos, ou está mais ou menos na média dos municípios? Porque se fala muito que Itapejara, por exemplo, é um município que está bem adiante de nós, está evoluindo mais, está investindo mais. Isso procede? Aí eu vou ser bem franco, eu não conheço a realidade dentro de Itapejara, Sim, né? A gente não pode levar simplesmente um crescimento populacional dentro sim, disso. sim. Eu vou pegar, por exemplo, até um índice que saiu dentro da Folha de São Paulo, Índice de Desenvolvimento Municipal, se eu não me engano. Nós somos o segundo melhor município da região. O que que é esse índice? Esse índice é um município que gasta menos fazendo mais. Então nós ficamos bem à frente de Sananduva, Tapejara também. Volto a citar, por exemplo, o índice de gestão fiscal. O que que é gestão fiscal? Ele vincula a questão de investimento, ele vincula a questão de despesa com pessoal, ele vincula a liquidez do município, que é a capacidade de pagamento, e investimentos. Então, aqui nesses índices, nós estamos sempre entre os 20 melhores do estado nos últimos anos e entre os 100 melhores do Brasil. Não sei o posicionamento da Pejara, sou bem sincero, mas eu acredito que, por exemplo, 2019, que nós ficamos em primeiro, não tem quem ficasse antes, né? Certo. Então, eu acredito que nossa evolução ela é constante. Vemos agora o exemplo da nossa área industrial, que está saindo, está vindo novas empresas. Nós tivemos, por exemplo, a entrada do Stock Center, tivemos a ampliação de empresas como a própria Quero Quero, que ali se instalou no centro, ali também já estava antes se instalou. Temos a ampliação das fábricas moveleiras. Eu acredito que a gente vem numa crescente muito boa. Acho que a gente diz assim, porque eu me lembro na campanha, Tapejara tem mais população. Tá, aumentou gente, tá bom, né? Beleza, teve outras empresas, teve também, mas eu vejo hoje que Lagoa ela está bem à frente aí de muitos municípios. Né? Vejo uma crescente muito boa para os próximos anos também. Quais as principais fontes de receitas do município? Hoje o município, a principal fonte de recurso que vem é dentro do FPM, né? O FPM é o recurso federal que ele é vinculado ao Fundo de Participação dos Municípios, né? Ele é vinculado especialmente ao imposto de renda e principalmente ao IPI.
Então, ele é a nossa principal fonte de recurso hoje, junto com o ICMS. O ICMS ele vem em segundo lugar. O ICMS, hoje nós temos uma crescente também dentro do índice de participação do ICM do Estado nos últimos anos. Logo em seguida, nós temos o Fundeb. E depois entramos com as receitas municipais, que seria o ISS, TBI e IPTU. E essas receitas crescem dentro, digamos, do processo inflacionário, por exemplo. Algumas vezes mais, tá, Aldoir? Por exemplo, o FPM ele tem variações, tudo depende principalmente do sistema econômico brasileiro no momento que está. Agora com a nova lei ali, eu não sei como é que vai ficar agora, isentando, por exemplo, as pessoas até R$ 5.000 no imposto de renda. Sei que isso vai impactar diretamente o município, mas não sei, não sabemos o quanto, né? Por exemplo, a atividade econômica vinculado à indústria, o IPI, ele pode aumentar como pode diminuir. Então, esse fundo de participação, ele pode ter mais recursos ou menos. Então, aí ele também vai flutuar de acordo com isso. Normalmente, ele vem na crescente nos últimos anos. E ICMS, além da movimentação econômica dentro do Estado, existem outros fatores, como os índices de educação, existem os fatores, principalmente, quanto ao valor adicionado fiscal das empresas, o quanto elas geraram de valor adicionado fiscal, não faturamento, que é o valor adicionado, que é as entradas menos as saídas das empresas, né? Então ele gera um valor para poder chegar ao índice do ICM. O Fundeb ele é vinculado às matrículas, mas também é flutuante de acordo com as receitas. Então tudo isso ele tem flutuações, porém ela vem crescendo nos últimos anos. As receitas próprias elas vêm crescendo sempre acima da inflação, principalmente dentro da cobrança de dívida ativa. Então as receitas realmente ela vem num aumento significativo. E os que pagam impostos em Lagoa Vermelha, o nosso município tem assim, os contribuintes têm uma regularidade no pagamento A, ou há ma muita inadimplência? a maioria tem, Aldoir, a grande maioria tem. Nós temos vou te dizer assim, uma inadimplência que eu vou ser bem sério, eu já mudei várias vezes procedimentos de cobrança e tudo mais, e ela tem uma flutuação, mas ela não baixa de 19% a nossa inadimplência. Isso eu falo em carnês emitidos de IPTU, por exemplo, né? Sim. E é um percentual aceitável? Eu não considero aceitável, eu considero ainda alto, porém, quando nós pegamos em 2017, ali, essa inadimplência às vezes batia 25%. Então a gente montou alguns trabalhos, estruturamos, mas é uma inadimplência que ela seguiu nos últimos 2 anos, aí em torno de 19%. Então, o que que causa essa inadimplência? É pouca renda dos contribuintes ou o que que acontece? Mas olha, pouca renda não é. Tem muitos contribuintes, às vezes, que teria condições de fazer o pagamento, né? A gente sabe, porque são pessoas que têm empresas, às vezes, ou pessoas que têm uma certa capacidade financeira de conhecimento. Mas eu acredito, Aldoir, talvez a pessoa ou se passou, acabou esquecendo, ou às vezes deixa acumular um ou dois para fazer algum acerto em refis ou alguma coisa, mas normalmente esse 19% ele não muda muito. Foi em 2019, 2020, se não me engano, a gente fez um levantamento da quantidade de contribuintes e é basicamente o mesmo número de anos e anos, sabe? Então não muda muito. Vamos falar mais sobre o orçamento. Está agora na Câmara, né, para ser votado o orçamento. Pode nos dizer o que que o orçamento tem de novo, quais os investimentos para os próximos anos, ou o próximo ano, né? Esse orçamento, Aldoir, eu fiz ele um pouco mais rápido, né? Eu fiz a previsão de receita ali antes das eleições, mas eu tinha que aguardar o resultado das eleições para poder até fazer uma expectativa, um orçamento da despesa. Finalizado toda a receita com a vitória do candidato Morona, a gente acaba, peguei o plano de governo e comecei a lançar. Porém, tudo que eu lancei dentro, já vinculado ao plano de governo do Morona, ele tem que estar vinculado ao plano plurianual do Gustavo. Porque o plano plurianual ele se refere ao segundo ano de governo até o primeiro do próximo mandato, né? São esses 4 anos para que não chegue, né, algum prefeito e resolva trocar tudo de uma vez. Então ele tem que seguir esse primeiro momento. O que que entrou diretamente ali que estava dentro do plano do Gustavo, né? Algumas coisas vinculadas e que dá para seguir agora dentro do plano novo do Morona. Como, por exemplo,
A finalização das ruas sem pavimentação já foi incluído lá dentro, se não me engano, faltam 10 ruas, investimento em torno de 1.200.000, né? 1.200.000. Vai ter também a pavimentação de uma das ruas de acesso, se eu não me engano, vai ser a Benjamin. Aqui eu estou falando por, né? Mas pode ser alterado, mas acredito que seja a Benjamin, a entrada dela ali, que vai para o Stock Center. Ali está previsto em torno de 1.700.000 para colocar ali naquela obra. Tem o início da obra do SF da São Sebastião. Tenho também já previsto daí as aquisição de equipamentos para as escolas, uniformes escolares, de obra nova, a ampliação do vídeo monitoramento, a manutenção de projetos do desenvolvimento econômico e da agricultura. Então a gente tentou pegar o máximo possível de novos projetos, mas que possam estar vinculados dentro da PPA que está vigente. Então, dentro disso, a gente estruturou todo esse orçamento. Você mexe muito no orçamento durante o ano, né? Mexe, Adoir, mexe. Nós temos ainda algumas coisas que nós temos que realmente melhorar, né? Como ali eu te disse antes, o orçamento ele é muito flutuante. Sim. As prioridades mudam no decorrer do ano. Às vezes muda alguma lei, né, ou muda alguma parte contábil, eu tenho que mexer muita parte dentro do orçamento. Vou até dar um outro exemplo. Ah, Mudou toda a parte de receitas na parte contábil, né, nos últimos 3 anos. 2 anos atrás, nós começamos a estruturar o orçamento e por causa de um número, eu tive que movimentar 18 milhões para poder colocar dentro do código orçamentário correto. Então, ali foi uma movimentação grande. Às vezes acontece, né, de você ter que fazer algumas movimentações assim. Normalmente, essas movimentações ocorrem como? No decorrer do ano, chega mês de junho e julho. Foi lá, tem um projeto que é vinculado à Secretaria de Obras, eu quero ampliar a manutenção das ruas. Mas aqui já gastamos o que nós tínhamos para utilizar durante o ano. Então, aí sim, você analisa dentro do orçamento, verifica de qual secretaria você pode diminuir os serviços ou não está utilizando para os serviços e você pode fazer essa movimentação. Então, tudo isso vai ocorrendo também no decorrer do ano. Existe outra forma de mexer dentro do orçamento também, que é a questão de você utilizar o superávit que sobrou do ano para você injetar dinheiro dentro do orçamento. Vou te fazer uma pergunta agora em relação à finalização de cada ano, de cada orçamento. Os prefeitos, de algum tempo atrás, ou até recente, faziam as suas apresentações de relatórios dizendo que tinha deixado tantos milhões em caixa. Isto seria uma vitória, digamos assim, da administração. É bom isso, essa notícia de que o município fica bem com dinheiro em caixa, ou esse dinheiro em caixa deveria ter sido aplicado? Meu ponto de vista, Aldoir, aí você tem que fazer uma análise seguinte, a própria gestão financeira, se você olhar, dinheiro é sempre bom, né? Sim. Porém, a gente tem que saber que a cidade tem necessidades. Uma coisa é você ter ali uma reserva de caixa suficiente para que você não precise de receitas futuras para pagar as contas. Outra coisa é você parar a prefeitura para dizer que sobrou dinheiro, né? Eu acredito que o ideal realmente é que esse dinheiro esteja girando dentro da sociedade. A partir do momento que a gente paga uma alta carga tributária, que a gente paga hoje, o mínimo que a gente espera é o máximo de retorno possível. Então, todo esse imposto que é recolhido aos cofres públicos, no meu ponto de vista, ele tem que retornar de alguma forma. Muito obrigado pela sua gentileza em nos conceder esta entrevista. Se quiser acrescentar algo, fica à vontade. Eu que agradeço, Aldoir, aqui eu quero dizer que estou à disposição, né? Se alguém também tiver alguma dúvida, alguma coisa quanto à Secretaria da Fazenda, a gente pode sentar, conversar. Tenho expectativas boas para os próximos anos, né? Como vínhamos falando anteriormente, eu tenho agora finalizar a parte administrativa da central de compras. Nós estamos trabalhando para reduzir fluxo de processos dentro da prefeitura, digitalização de procedimentos e processos internos também. Estamos buscando digitalizar todo o patrimônio público. Então a gente está buscando formas melhores de controle. E isso tudo deve ocorrer já agora nos próximos anos. E com certeza aí, Aldoir, a gente vem trabalhando e vamos manter trabalhando. Me diga uma coisa, a prefeitura tem vários prédios alugados, não está na hora de se construir
um prédio novo para a prefeitura. Essa eu sou até suspeito em falar, Aldo, e ele que foi uma sugestão que foi dada, né? É, Até tive conversando esses dias com alguns empreiteiros da cidade, né? Trocando uma ideia. sim. E hoje eu vejo uma viabilidade muito grande dentro de uma nova sede da prefeitura. Porém, para que isso não saia diretamente do bolso, vamos dizer assim, do contribuinte, eu imagino de vender os terrenos locais centrais da prefeitura para a construção do novo local, né? Eu acho que hoje já cabe uma nova estrutura administrativa com todas as secretarias juntas. É possível, então. Eu acredito que sim. Não botei no papel ainda. É um Mas é um sonho. projeto, É um uma ideia, projeto. Eu digamos. tenho mais ou menos na minha cabeça o projeto, né? Mais ou menos. Só pincelei com Morona, nada concreto ainda. Troquei ideia com alguns construtores de fazer uma estrutura pré-moldado, né? Em torno de 1.000 metros quadrados, mais ou menos. eh, 1.000 metros quadrados mais 4 andares, né? E botar todas as secretarias juntos com o objetivo de zerar os aluguéis da prefeitura. Muito obrigado, mais uma vez, Rodrigo Toqueto, secretário municipal da Fazenda, pela sua gentileza desta entrevista. Eu que agradeço, Adélio.